Bem, então depois que aquele piruvato é quebrado e um dos seus carbonos é cedido para se transformar num dióxido de carbono, agora todo o processo que nós vemos a chamar como ciclo do ácido cítrico, ele vai acontecer utilizando como um substrato base essa unidade acila aqui, resultado da quebra do piruvato, beleza? Então, eita, isso aqui assusta, né? Pois é, assusta pra caramba. Mas é uma coisa de boa, tá bom? Vamos lá devagarzinho que a gente consegue. Bem, aqui em cima, no início do ciclo, a gente vê de cara essa unidade acila aqui, que é um resultado daquela quebra do piruvato, beleza? O que vai acontecer agora é um processo que vai culminar na síntese de compostos, principalmente desses dois aqui, que vai resultar na síntese, né, de um composto com vários carbonos. E ao longo desse ciclo aqui, esses carbonos desse novo composto vão sendo vão sendo destacados. É tanto até que o que acontece lá no início, olha só, quando esse carbono sai e se transforma em dióxido de carbono, vocês verificam que esse processo vai acontecer aqui também de forma semelhante, tá? Então, essa unidade acila, resultado daquela quebra do piruvato, vai se unir quimicamente com o oxalocetato, que é um composto orgânico de 4 carbonos que, de novo, já está presente ali, tá? Eu sei que pode parecer meio grego, porque tem um monte de composto com um nome muito específico aqui, mas normalmente é porque eles já estão presentes na matriz mitocondrial, tá? E uma vez que essa unidade acila se liga quimicamente com o oxalacetato, ambos vão formar um novo composto chamado de citrato. Percebam que a unidade acila tem 2 carbonos, o oxalacetato tem 4. Então eles se somam mesmo, porque o citrato tem 6, que é a soma dos dois, tá? E agora, com esse composto de 6 carbonos, o que vai acontecer é esse processo seriado de arranque de átomos de carbono. É isso que vai acontecer. Por quê? Quando eu provoco esse arranque dos átomos de carbono, quando rompo ligações químicas, eu libero elétrons e alguns íons, como o H+, por exemplo, alguns átomos que vão ser capturados por aceptores. Olha só os aceptores aqui. E esses aceptores, eu estou gerando muita expectativa em cima deles, mas eles são cruciais para o processo de produção de ATP. Então a ideia, a lógica de catabolismo é a mesma da glicólise. É utilizar uma molécula como um substrato e ir quebrando ela para retirar elétrons de alta energia e hidrogênios, beleza? Então esse citrato aqui, ele vai se transformar no isocitrato e aparentemente parece que não aconteceu nada demais, né? Porque ambos têm a mesma quantidade de carbonos, logo você deduz que não aconteceu nenhuma reação química com eles, né? Porque eles têm a mesma quantidade de carbono. Bom, é verdade, tá? O que acontece aqui é um processo só de desidratação, tá? Corre uma perda de água e ele vira o isocitrato. Depois ele ganha água de novo, enfim, isso é muito específico. Mas então, vamos lá para o nomezinho chato das enzimas de novo. A enzima responsável por transformar o citrato no isocitrato é a enzima chamada de aconitase. A aconitase transforma o citrato no isocitrato. O isocitrato é uma versão desse citrato aqui muito melhor, é um substrato muito mais sensível à ação de novas enzimas. Por quê? Porque o isocitrato é um composto hidratado, tá? Tem água aqui nesse meio. Depois, esse isocitrato é o composto que vai dar o start nesse processo seriado de
arranque de átomos e de elétrons, tá? Então, o que vai acontecer aqui é a quebra do primeiro carbono, não do primeiro carbono da cadeia, tá? Assim, o início é a primeira vez que o carbono vai ser quebrado, nesse sentido que eu tô falando, tá? No início desse processo todo, essa é a primeira vez que o carbono vai começar a ser quebrado, é isso que eu tô querendo dizer. Não necessariamente que é o carbono 1. Eu espero ter ficado claro isso aí. Mas o isocitrato vai começar esse processo de quebra dos carbonos. Graças à enzima, olha só, vamos lá. Isocitrase desidrogenase, o que vai acontecer é uma fragilização e consequente rompimento da ligação desse último carbono aqui, do isocitrato. Eu tô levando em consideração esse último carbono, né, porque ele tá seguindo essa lógica aqui, tá? Mas um desses carbonos é quebrado e sai dessa lógica do ciclo para formar o dióxido de carbono. Quando uma ligação é rompida e o átomo se perde, os elétrons e hidrogênios eles ficariam aqui, eles se perderiam, né? Porque como se trata de energia, agora a gente vai falar um pouco de física. A energia, ela sempre está em constante transformação. A energia, ela nunca é um estado isolado, né? É a mesma coisa que perguntar, defina energia. A energia não é um termo que se autossustenta, ela precisa de algo para existir. É tipo, por exemplo, as cores, né? Eu não posso chegar para você e dizer, me vê 1 quilo de vermelho. As cores são termos que não existem de forma suficiente, precisam estar associadas a algo para existirem. Me vê uma camisa vermelha, me vê uma maçã vermelha. A mesma coisa é a energia. Então a energia, ela nunca fica num estado separado, ela está sempre associada a algo. Logo, quando essa ligação é quebrada, se essa energia não for capturada logo, ela vai se transformar em outro tipo de energia. Pode ser uma energia térmica, por exemplo, e ela vai aquecer a região, entendeu? Ela vai ser liberada como um calor. A energia está sempre se transformando, está sempre pulando de um tipo para o outro. Então essa energia tem que ser capturada rapidamente. E aí quem entra em cena, de novo, o mesmo dinucleotídeo nicotinamida adenina, que é o NAD+, que pega esses elétrons altamente carregados e esses íons hidrogênio e reduz. Ele sai de um estado oxidado, né? Você tá vendo o maisinho dele aqui, e reduz, vai para o NADH. Agora, a gente tem um composto chamado alfa-cetoglutarato de 5 carbonos, que, de novo, sofre a ação de uma outra enzima e vai sofrer esse processo de quebra. Agora, se transformando num composto de 4 carbonos. Um desses carbonos sai, vira CO2, os elétrons e hidrogênios resultados dessa ligação quebrada são capturados de novo por NADH, e no final das contas a gente vai ter um composto de 4 carbonos chamado succinato. O succinato de 4 carbonos, ele vai ser acoplado de novo à coenzima A, que já está aqui presente. Né? Essa coenzima A, inicialmente, ela estava presa num outro composto, né, chamado oxalosuccinato. Aí ela se desprende desse oxalosuccinato e vem para o succinato e se liga nele, formando esse composto de 4 carbonos e uma coenzima A, chamado de succinilcoenzima A. O que acontece daqui para frente é muito interessante. Por quê? Porque essa ligação da coenzima A com esse carbono aqui é uma ligação muito forte. Muito, muito forte. E quando a enzima succinilcoenzima A sintetase atua sobre esse composto e quebra essa ligação da coenzima A com esse carbono, uma quantidade de energia liberada é grande o suficiente para transformar um GDP em GTP, que é um outro nucleotídeo, tá bom? Existe o ATP, mas o nosso corpo utiliza outros, como por exemplo o UDP, né, que é a base de uracila, a gente vai ver lá depois. Só que esse GDP mais fósforo inorgânico aqui, ele vai se transformar num GTP, num guanosina trifosfato, graças à energia liberada a partir da quebra dessa ligação da coenzima A com esse último carbono aqui, graças à succinilcoenzima A sintetase.
E depois, posteriormente, esse GTP vai ser convertido em ATP pelo nosso próprio metabolismo, tá? Então, para resumir as coisas, a gente diz que essa quebra produz logo ATP, para não ficar vindo para cá e tal, produz logo ATP, tá? Então vocês percebem que lá na glicólise a gente só conseguiu produzir 4 ATPs, né, mais 2 foram para pagar o prejuízo que a gente investiu, ou seja, na glicólise a gente só produziu 2 ATPs. Aqui, só na metade do ciclo chegou ATP. Parece que não tá valendo a pena todo esse processo, né? Eu sei, e é porque tecnicamente não tá valendo a pena não mesmo, porque assim como na glicólise, a função do ciclo do ácido cítrico ainda não é, eita, calma, ainda não é produzir ATP, e sim produzir isso aqui, ó, aceptores de elétrons eletricamente, aceptor de elétrons só pode ser eletricamente carregado, né, meu filho? Que pleonasmo. Mas enfim, essa é a função do ciclo do ácido cítrico. É um momento crucial para mais produzir esses aceptores reduzidos, porque olha quantos. Na glicólise só foi 2, tá? Aqui vai ser muito mais. Beleza? Então, a succinilcoenzima sintetase quebra essa ligação, a coenzima A pula fora aqui e sobra o succinato de 4 carbonos. O succinato de 4 carbonos vai sofrer o efeito catalítico da enzima succinato desidrogenase. Dá para perceber que a maioria das enzimas até aqui tem o nome desidrogenase, né? O que sugere que ela tira hidrogênio, né? E uma vez que esse succinato sofre a ação da succinato desidrogenase, ele vai perder hidrogênios, né? Só que essa perda de hidrogênios, ela é diferenciada. Por quê? Porque, se vocês notarem aqui, o próximo composto se chama fumarato. Também tem 4 carbonos. Então, nesse processo aqui, desse ser transformado é um termo meio blé, mas esse ser convertido nesse, vocês percebem que não houve perda de átomos de carbono mais. Então, não houve uma reação química de quebra de ligações a ponto de romper um carbono e liberar um aporte energético grande. Entendeu? A diferença do succinato para o fumarato é apenas uma dupla ligação aqui, ó, entre o carbono 2 e o carbono 3. Não houve uma perda do átomo e, consequentemente, um extravasamento de uma grande carga elétrica. Não foi isso que aconteceu. Logo, como houve a perda de um hidrogênio e pouquíssimos elétrons envolvidos, o que vai entrar em cena agora é também um aceptor de elétrons chamado FAD, né? A flavina adenina dinucleotídeo, só que ele é um aceptor de elétrons mais fraco, tá? Como a reação que converte o succinato em fumarato libera pouca energia, o NAD+, ele não é sensibilizado por essa pouca energia. Ele é sensível a uma energia maior, como por exemplo quando a gente arranca um átomo daqui. Logo, como o NAD+ não é sensibilizado, quem vai ser sensibilizado é um aceptor mais sensível a ele, que é a flavina adenina dinucleotídeo, o FAD, que, olha só, se transforma no FADH2. Viu que ele pegou os hidrogênios para ele? Agora ele está na forma reduzida. E, graças a essa succinato desidrogenase, o succinato agora é o fumarato. Fumarato esse que, por sua vez, vai receber uma molécula de água, olha ela entrando aqui na reação, e eu sei que eu vou usar uma analogia muito, muito tosca, mas é como se ela meio que diluísse, né, o fumarato, entre muitas e muitas aspas, os químicos de plantão me perdoem, mas é como se ela entrasse no fumarato e ajudasse a diluir ele, né, entre muitas aspas, e aí essa dupla ligação aqui quebra e fica só ligações simples entre os carbonos. Vocês perceberam aqui de novo que não ocorreu perda de carbonos? Olha só, o fumarato tem 4 e o malato também tem 4. Não houve perda de carbono nenhum, tá?
E no meio desse processo, depois que o malato ele ficou prontinho, o que acontece é que ele vai reagir com a outra enzima chamada de malato desidrogenase, que vai arrancar mais hidrogênios desse malato e levar ele para um NAD+. E aí, esse malato se transforma no oxaloacetato, que é o composto que vai reiniciar o ciclo lá em cima com essa unidade acila que vem lá da quebra do piruvato, tá? Então, ao final desse processo, vocês percebem que somente na metade do ciclo a gente conseguiu produzir ATP. A prioridade em jogo aqui foi a produção de aceptores de elétrons carregados. A prioridade aqui foi quebrar as moléculas, quebrar os átomos da unidade acila, do citrato, do isocitrato, do alfa-cetoglutarato, do succinil coenzimado, do succinato, para arrancar, para roubar deles a energia, tá? E essa energia vai ser importante na próxima fase. Então, o ciclo do ácido cítrico ainda não tem como principal objetivo produzir ATP, porque a maior parte da energia liberada é capturada por esses caras aqui, eles que estão conservando essa energia, tá bom? E isso vai ser importante para o próximo ciclo, que é finalmente o processo em que a casa vai cair. Não é brincadeira, é respiração celular, fosforilação oxidativa, enfim.